Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Vamos ler alternadamente, irmãos. Vou ler os versos ímpares, os irmãos, os pares. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versos 1 a 6. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versos 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Amém e amém. Meus irmãos, vamos orar? Zé Augusto, aproveitar que você está em pé, chega cá, meu irmão. Ore pela mensagem que vai ser pregada, que o Senhor prepare os nossos corações para ouvirmos a palavra do Senhor. Pai querido, Deus Santo, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, agradecido, Senhor, por mais esse dia, em que as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já nos concedeu a desenvolver nesse dia, e agora nesse momento de culto, de adoração, Senhor, queremos pedir, Pai, que o teu Santo Espírito ilumine-nos, Deus, abra as nossas mentes, os nossos entendimentos, torne os nossos corações acessíveis à tua palavra. Fala conosco, Pai, e traga para nós, ó Deus, um conhecer melhor e aproximar do Senhor. Usa o teu servo, ó Deus, e capacita, ó Deus, para que nesta noite nós possamos de fato, ó Deus, experimentar mais do teu amor e da tua graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas que tem me impressionado nesse período de tempo como pastor auxiliar aqui na igreja é a forma como a primeira igreja trata o tema missões. E confesso que eu passei muitos anos num campo missionário. Lidei assim como um pastor com várias aberturas de campo, ouvi assim várias histórias, nós procuramos apoiar vários dos trabalhos, em especial no Mato Grosso. E isso tem me chamado a atenção, assim, ainda mais, quando fazendo parte do conselho missionário, vendo o amor que este conselho tem, e o conselho da igreja da mesma forma, principalmente na responsabilidade que assumem, não só diante dos missionários, mas diante também de associações, de grupos que têm finalidade de assistir pessoas, vamos dizer assim, que precisam de um apoio. E a gente tem visto, não apenas o financeiro, mas a gente tem visto também oração sendo feita. A gente tem visto também o envolvimento que as pessoas vêm tendo, que os irmãos vêm tendo, quando ligam para missionários, passam e-mails, às vezes até escrevendo cartas também, sempre com esse propósito de ser bênção. Isso não é de agora. Irmãos, nós tivemos agora, alguns dias atrás, no Alto API,
E conversando com o filho do missionário Santinho, o qual eu tive a oportunidade de conhecer na época que eu fazia seminário, eu me lembro sentado num desses bancos, ouvindo falar da disposição daquele homem quando ele andava horas e horas e horas subindo rios e de repente chegando na barranca de um rio, descendo com todo o material de culto, indo floresta dentro, nos mais variados lugares, aonde tinha gente, havia disposição daquele homem de semear a palavra do Senhor. E ouvindo dele, meus queridos, do filho do missionário, ouvindo da forma como ele fazia, lembrando quando o missionário Eliezer, quando o irmão Ocildes, que estiveram lá na década de 80, com a finalidade de plantar um evangelho ali. E depois de vários anos, meus queridos, o fruto desse trabalho, vários lugares onde já tem igrejas e pessoas com uma disposição muito grande de servir ao Senhor, como por exemplo a igreja de Piranopã, a igreja que está sendo construída agora do Alto API, Tuquara, onde ele passou as margens do rio Tocantins, também ouvindo história quando ele saía de Tucuruí de barco e subia até Cametá. Irmãos, são mais de 200 quilômetros, um rio que na época das águas é extremamente perigoso, e eles fazendo isso com uma disposição e detalhe, tocando roça, lá na chácara, no sítio deles. Tudo isso demonstra, meus queridos, algo que, de fato, foi esse o propósito pelo qual nós somos chamados. Não apenas somos convertidos pelo Senhor, não apenas tivemos transformado a nossa história, a nossa perspectiva, com a esperança do Evangelho nos nossos corações, mas ao mesmo tempo o Senhor nos converteu com que finalidade? Com a vida e com a palavra, testemunharmos de Cristo aonde nós estamos. O que eu estou querendo dizer? Deus te deu uma profissão, Deus te colocou num ambiente de trabalho, Deus te colocou numa rua, num bairro, num prédio, num condomínio, sei lá onde você mora, mas não interessa, o que nos chama a atenção é aonde você está, no tempo que você está, nós temos uma missão. E qual que é a missão? Fazer Jesus conhecido, anunciar que esse Jesus vai voltar, falar que não há outro caminho, não há outra verdade a não ser Cristo, só nele nós temos vida. Essa é a missão da igreja, muito mais do que de repente uma instituição, mas pessoas, eu e você. E de repente, meus queridos, uma pergunta que fica, e nós temos uma possível resposta. Nós temos visto pessoas deprimidas, pessoas que de repente estão andando pelas raias da depressão, pessoas que estão questionando a sua existência. E aí a gente olha para essas pessoas, tem tudo, boa formação, família, condições, viajam, têm acesso à cultura. E a pergunta que fica, por que será que a gente vê pessoas que de repente questionam a sua existência? E de repente uma das respostas, meus queridos, que nós encontramos, é que ela está destoando do propósito do seu Criador para a sua existência. O que eu estou querendo dizer com isso? O Senhor tem um propósito para cada um de nós, o Senhor tem uma finalidade para a nossa existência aqui na terra, e essa existência, esse propósito, ele deve sim ser cumprido na nossa vida, e quando nós cumprimos, meus queridos, esse propósito, com certeza nós somos abençoados por Deus. Deixa eu citar um exemplo que eu ouvi, assim, muito simples, mas que me chamou a atenção. Você pega um passarinho, desses passarinhos que canta bonito, um pardalzinho. Lá no Mato Grosso, quando a gente era criança, a gente prendia, é até ruim falar aqui, está filmando, mas já faz muitos anos, a gente pegava aqueles curiós, fazia arapuca, prendia ele canta bonito. Interessante que ele cantava tão bonito na natureza, mas quando a gente prendia ele, colocava ele na gaiola, sabe o que acontecia? Ele cantava, mas era um cantinho tão xoxo, desanimado, sabe? E a gente ficava olhando para ele assim, amanhecia olhando e tal.
E aí um dia alguém falou, olha, sabe por que ele está cantando assim? Por quê? Porque ele foi criado para louvar o Senhor. Toda a criação tem esse propósito. E você trancou ele numa gaiola, sabe para quê? Para cantar para você. Destoou, perdeu a finalidade. E é isso, meus queridos. Quando eu vi essa história, eu lembro do curiosinho que eu tinha, eu soltei ele. Saiu todo serelepe, cantando. E de repente a gente olha para a nossa vida, para a nossa existência, e a gente começa a colocar questionamentos, pontos de interrogação. Você já parou para pensar que Deus tem propósitos contigo? Deus tem propósitos lá no seu trabalho, Deus tem propósitos no prédio que você mora. Meus amados, alguns dias atrás eu fui surpreendido com um irmão, ele deve ter os seus 70 anos de idade. Ele chegou assim e falou: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Sim, meu irmão, eu participei do curso do pastor Erickson de pequenos grupos. Falei, que bênção, e eu quero começar um pequeno grupo lá no meu prédio. Já falei com a síndica, já ajeitei o lugar, está tudo no jeito. E sabe como é que ele estava falando isso? Com alegria, parecia um menino novo, com toda disposição e coragem. Foi para isso que o Senhor converteu o nosso coração também. E nós acabamos de ler um texto, meus queridos, que conta a história de um homem, de um valente de guerras, de um comandante de um exército, um homem que com certeza teve várias vitórias na sua vida, que teve várias conquistas, que tornou a Síria um país respeitado por todos os seus vizinhos, mas que tinha uma luta terrível no seu corpo, uma enfermidade, lepra, uma enfermidade que nos nossos dias você consegue a cura dela, mas que na época desse homem, desse Ciro Naamã, não tinha cura. É como se ele tivesse uma sentença de morte, e a cada dia que passava ele via a sua pele sendo destruída por conta dessa enfermidade. Mas meus queridos, não é ele que eu quero enfatizar nessa noite. Eu quero enfatizar, meus queridos, essa menina que não tem nome do pai, não tem nome da mãe, não fala onde nasceu, mas uma menina que vivia num contexto de escravidão. A Bíblia fala que ela fora levada lá de Israel, e ela servia como escrava, a senhora de Naamã, a esposa dele. Mas tudo bem, a história dessa moça é uma história que não tem muito início, também não tem muito fim, pouca coisa se sabe, mas uma coisa me chama a atenção: ela cumpriu fielmente o propósito da sua existência, que é o quê? Ser uma testemunha viva do Senhor, aonde, não interessa aonde a planta dos seus pés pisarem. Agora quero chamar a atenção dos irmãos para alguns destaques desse texto. Ela fazia isso em que circunstâncias? Ela era oprimida. Ser uma testemunha do Senhor, meus queridos, momento de paz, tranquilidade, né? Talvez seja muito fácil, mas se a gente olhar um pouco da história dos domínios, meus irmãos, quando um reino dominava o outro, que levava ali os despojos, que levava ali as pessoas, meus queridos irmãos, há relatos terríveis de violência sexual, de violência de todas as ordens que se imagina. É nesse contexto que essa moça é levada cativa do seu país, para um lugar estranho, um lugar diferente, para morar na casa de ninguém menos do que o comandante do exército, o homem que gritava: mata todo mundo, flecheiros, espadas, avante. Com certeza aquela moça viu seu lar sendo destruído, a sua casa sendo arrebentada, a sua cidade em frangalhos. Com certeza ela viu tudo isso. Justamente o homem que dava ordem diante da guerra. Mas diante desse contexto você vê uma moça, meus queridos,
Com que propósito? Cumprindo o propósito da sua existência. Cumprindo, sim, todo o desígnio do Senhor para a sua vida. Eu fico imaginando, meus irmãos, diante daquela situação toda que ela tinha vivido, contexto de escravidão, ela servindo naquela casa e vendo o seu senhor sendo moído pela lepra. Ela tinha todos os motivos do mundo para falar bem assim: esse homem vai morrer à míngua, ele vai pagar tudo que ele fez. Ó, Deus é pai, ele devia ter falado isso aí, mas não fez isso, irmãos, não fez. Prestem atenção à diferença de alguém que de fato teme ao Senhor, ama a mensagem do Senhor e é obediente ao seu mandato. O que ela faz? Ela aproveita a oportunidade. Não apenas está diante de um contexto terrível, ela tem uma postura de serva, ela aproveita a oportunidade para fazer o quê? Diz a palavra do Senhor, que ela chega para sua senhora, e ela diz lá no versículo 3, se você puder acompanhar comigo: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Sabe o que ela diz? Que havia esperança para aquele homem, que havia oportunidade sim, do Deus de Israel, curar a vida dele, curar a saúde dele. Ela anuncia, mesmo diante da opressão, esperança para aquele que oprimia ela, para o lar que oprimia ela. Ela fez o papel que eu e você, como servos do Senhor, nós devemos fazer sim, e eu tenho certeza que quando a gente obedece ao Senhor, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós passamos, meus queridos, nós somos agraciados com a bênção do Senhor, e isso promove no nosso coração alívio, paz por estar fazendo a vontade dEle. E ela aproveitou sim a oportunidade que ela teve de testemunhar. Como eu disse, ela poderia praguejar, ela poderia reclamar, ela poderia murmurar, mas ela fez exatamente aquilo que com certeza o Senhor esperava dela. Vale destacar aqui, meus queridos, a disposição, por exemplo, dos seus pais de ensiná-la. Nós precisamos aprender com isso. Nem sempre os nossos filhos vão viver um mar de rosas, nem sempre eles vão estar em situação favorável, mas eles precisam, desde a mais tenra idade, aprender sobre o Senhor. E é isso, por exemplo, que a nossa irmã missionária Florence, juntamente com a equipe, tem trabalhado com que finalidade? Ensinar os nossos filhos a respeito de Cristo, e por que não uma conferência missionária igual essa que nós tivemos com eles, para eles aprenderem também que eles têm uma missão. Missão onde? Lá na escola que eles estudam, com sua casa. Quantas histórias nós ouvimos, meus irmãos, principalmente nas escolas evangélicas. Eu sei que o presbítero Eloy tem muitas histórias para falar, de crianças, por exemplo, que aprendem a orar. Quantas crianças, eu também fiz parte de uma escola, e eu me lembro, por exemplo, de um pai chegar e falar assim: pastor, vem aqui para agradecer. Agradecer o quê? Pois você não é, pastor, que nós saímos de férias esses dias, eu estava a 140 por hora, e minha filhinha chegou e falou assim: papai, está vendo aquela placa lá? 80. A gente tem que obedecer às autoridades, papai. O cabra ficava irado com aquela fala, mas no final ele falava assim: minha filha está certa, minha filha está certa. Quantas vezes diante de um almoço, a criança de 4, 5 anos falava assim: papai, posso fazer papai do céu? Pode, minha filha. Papai do céu, muito obrigado pelo papá, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, vó, tio, tia, que estava tudo lá, baixava a cabeça e falava amém. Isso sabe o que é? Evangelismo.
Porque no próximo culto, Dia das Mães, dos pais, estava todo mundo lá, fazendo o quê? Agradecendo, porque estavam aprendendo com seus filhos a serem gratos. É isso que uma conferência missionária igual essa faz, ensinar os filhos a respeito da responsabilidade que eles têm diante dos céus, diante do Senhor, que é anunciar Jesus, anunciar vida eterna. E essa menina com certeza aprendeu, mas ao mesmo tempo, não é só alguma coisa teórica, eu conheço, mas é ter a coragem, o desprendimento para fazer o quê? Para falar. Gente, escravo em casa assim, não tinha muita fala, e pior ainda, a autoridade para falar, não é só fala, porque poderia ser assim, o que essa menina está falando? Que tem o profeta onde? Jerusalém, Samaria, que lugar é esse? Moça, está faltando tempo, você vai trabalhar. Não, a moça escolheu o momento certo, a hora certa, para falar de uma esperança, de um Deus de Israel, que poderia curar aquele homem. Olha quanto nós podemos aprender, sobre circunstâncias difíceis, aproveitando as oportunidades, para fazer o quê? Ser bênção nas mãos do Senhor. E sabe qual que é as consequências disso tudo? A Bíblia fala que ele vai lá, primeiro ele conversa com o rei. Rei, a moça falou, tem uma moça lá em casa, escrava, tá, mas ela disse o seguinte, ela disse assim, assim, e esse assim, lá do versículo 4, diz muita coisa. Falou, a esperança para a minha vida, rei. O que o rei fala? Naamã, prepara o galo de briga, homem, e, como diz o goiano, cai no cerrado, velho, vai para Samaria, vai lá, conversa com o homem, é um profeta, vai lá e fala com ele, toma aqui umas cartas, leva um tanto de coisa lá para dar de presente, e ele acreditou na fala dela, vai, e a Bíblia fala, e a história os irmãos conhecem, ele é curado de sua lepra. Mas o que me chama a atenção, meus queridos, de uma missionária, debaixo de opressão, aproveitando a oportunidade, um homem muito importante dentro do seu país, reconhece o Senhor como único Senhor. Olha comigo, capítulo 5, versículo de número 17, ele oferece presentes ali para Eliseu, e diz a Bíblia aqui no verso 17, disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terras de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Quem que fala isso? Quem que consegue fazer essa declaração, meus irmãos? Um homem que tem o seu coração, de fato, transformado. Ele volta para o seu lar. A gente não sabe o decorrer da história com relação àquela moça, mas aquela moça foi usada por Deus para um homem reconhecer que não há outro Deus, além do Deus Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso propósito. Meus irmãos, às vezes nós olhamos, falamos assim, pastor, mas espera aí, eu já tenho, sou velho, estou cansado, eu já fiz muito, isso é coisa para gente jovem. Meus irmãos, a palavra do Senhor deixa muito claro, que o justo na velhice será cheio de seiva e de verdor, dará muitos frutos. Irmãos, ontem nós tivemos uma experiência dessas, a terceira idade da nossa igreja, uma terceira idade missionária, foi tomar um café da manhã, irmãos, num desses restaurantes aí, e está lá, aquele monte de irmãs e irmãos, tomando café, um café gostoso e comendo demais, né, Natalina? Pensa num povo que come. Quando de repente, nós pedimos autorização para cantar um hino lá, e o dono deu, pode cantar, não sendo de um partido lá político, ele falou lá, nem vou citar aqui, e nós começamos a cantar, sabe o que?
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? Vocês estão com vergonha de falar? É o amor, é aquele povo cantando, batendo palmas. Você imagina a dona Sônia lá, dona Sônia não foi, desculpa, mas a Regina estava lá. Estava lá? Nem te vi, desculpa. Baixinha também, nem cresceu direito, estou brincando. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que depois de cantar, a mensagem, e outra, estava lotado o lugar, lotado. A irmã Conceição levantou e pregou a palavra do Senhor, oramos ali, e aí acabou aquele momento, nós fomos lá para o segundo tempo do café, chegou um casal, pastor, que igreja vocês são? Como é que eu faço para ir lá? Vocês estão achando que esse povo não é missionário? Atitudes, posturas que glorificam o nome do Senhor, e a gente acha que era apenas um café, não é. Irmãos, o povo de Deus, aonde ele está, seja qual for as circunstâncias, ele é instrumento de Deus para ser bênção no reino, não duvide disso. E de repente, qual que é o nosso papel diante disso tudo? É o reconhecimento, Senhor, que o Senhor converteu meu coração, não para ser um crente esquenta-banco, não para ser alguém que vai, volta, vai, volta, vai, volta. Nós temos uma missão. Deus tem propósitos para a nossa vida, e você já experimentou perguntar, Senhor, qual que é o propósito do Senhor, nesse tempo, nessa cidade, com tudo aquilo que o Senhor me deu, com todas as capacidades, você já parou para pensar, ou para perguntar para Deus, qual que é a finalidade da tua existência, aqui? E eu tenho a resposta para ti, aonde tu fores, seja bênção, aonde a planta dos teus pés pisarem, testemunhe e fale, arrependei-vos dos vossos pecados, credes no Senhor Jesus e será salvo. Como que eu posso fazer isso? Com toda a criatividade que Deus te dá, aproveitando cada uma das oportunidades, e assim, com certeza, meus queridos, sabe o que vai acontecer? A nossa vida, ela passa a ter sentido diante do nosso Criador, encaixa. E eu preciso pensar numa outra coisa, pensar também que isso, meus queridos, faz história, isso deixa legado. Irmãos, na conversa que eu tive lá com o filho do saudoso missionário Santinho, sabe o que eu ouvi, por exemplo, do irmão Alcides Mota, da forma carinhosa e amorosa que ele pregou do Evangelho. Ninguém lembra se ele é rico, pobre, tem carro bom, não tem, mora no centro, ninguém lembrou disso. Sabe o que eles lembravam? Da instrumentalidade do seu servo, como bênção na vida daquele povo. E muitos daqueles lembrando desses instrumentos que Deus usou para a conversão de vidas. É assim, tem sido assim. Talvez o irmão missionário Santinho não tinha noção do que aconteceria, mas eu tive a oportunidade, irmãos, de ir numa cidade vizinha, Tuquara, e ver uma igreja lotada, o povo cantando comprometido com o Senhor, e ouvindo histórias de outros lugares, da maneira simples como ele fazia o seu trabalho, e cumpria o seu propósito. E sabe como é que os filhos olhavam para ele? Com orgulho, com satisfação, dizendo, nosso pai foi fiel ao Senhor. Essa moça, da mesma maneira. E a pergunta que fica, temos feito o nosso papel? E o nosso desejo, a guisa de conclusão, é que você sim seja esse instrumento do Senhor aonde você estiver. Talvez você esteja num local de trabalho difícil,
Não, pastor, porque você não conhece o meu local de trabalho. Deixa eu te falar uma coisa, não existe lugar fácil para pregar o evangelho. Não se iluda. Não se iluda. Todos os lugares são difíceis para todos. Mas quando nós entendemos o propósito do Senhor, nós contamos com a sua bênção e ela faz diferença em todos os lugares. Se comprometa em oração, peça a bênção dele. Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos, e você vai ver, sabe o que? Maravilhas, maravilhas. Dispõe o seu coração, e nós vamos ver isso. E o nosso desejo é que Deus te abençoe ricamente. Amém?